Bom, é isso aí, gente, que agora nós vamos falar da decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional o trecho de lei aprovada recentemente pelo Congresso que fez conferir exclusivamente ao Ministério Público a prerrogativa de propor ações de improbidade administrativa. Mas para entender o que significa essa decisão do Supremo, eu converso agora com o promotor Carlos Romani, está sempre aqui com a gente para tirar as dúvidas jurídicas. Doutor, obrigado. Vamos lá, o que significa essa decisão do Supremo? Ela esvazia o Ministério Público ou amplia o poder de investigações e punição a corruptos perante o Judiciário? Doutor, obrigado. Bom dia a todos que nos estão assistindo. Na verdade, essa decisão proferida ontem pelo Supremo, ela não enfraquece a posição do Ministério Público em nenhum momento. Por quê? Porque, na verdade, antes da edição da nova lei de improbidade administrativa, que agora em outubro vai completar 1 ano, poderiam o Ministério Público e as demais entidades, como o Executivo, o Legislativo, propor ações de improbidade administrativa. O que aconteceu com essa última reforma da lei de improbidade? Possivelmente, a pedido do Executivo, dos prefeitos municipais, junto aos deputados, eles disseram, olha, por favor, nos tire essa legitimidade ativa para propor ações de improbidade, porque isso traz um desgaste para a nossa administração, em especial os municípios pequenos que não têm um departamento jurídico totalmente aparelhado para propor essas ações. E também por quê? Porque, em regra, o prefeito acaba se desgastando, propondo contra o prefeito anterior uma eventual ação de improbidade. E aí, esse prefeito anterior pode vir ser eleito na próxima eleição e entrar com ação de improbidade contra aquele que entrou. Isso acontece e acontecia muito, em especial aqui no município próximo da nossa região, que um prefeito foi eleito, mandou fazer uma devassa na outra administração e propôs e mandou para o Ministério Público e que foram propostas várias ações civis públicas, inclusive o Ministério Público disse, olha, o prefeito, você fez a auditoria, você propõe a ação civil pública, propõe a ação de improbidade, não precisa do Ministério Público, você tem legitimidade concorrente para propor a ação. Aí o prefeito, mas eu não vou me desgastar com aquele ex-prefeito, vou me desgastar com aquela outra administração. Isso acontecia muito. Possivelmente, esse pleito dos prefeitos foram levados aos deputados que colocaram, então, apenas o Ministério Público como legitimado ativo para a procuração, que ontem o Supremo acabou decidindo que todos têm, novamente, a mesma legitimidade. Então, portanto, vai acabar com essa situação de que só o Ministério Público poderia. E qual a razão que o Supremo entendeu? Eu acho uma razão justa. Você está entendendo? Qual foi essa principal razão? Todos nós, Ministério Público, a Prefeitura, a Câmara Municipal, o Legislativo, quem quer que seja, a autarquia municipal, as fundações públicas, todas que podem propor ação civil de improbidade administrativa, têm que velar pela probidade da administração. Todos nós temos que velar pela probidade e pela defesa do patrimônio público, defesa do erário. Então, portanto, se o município tem alguém que praticou um ato de improbidade administrativa e trouxe uma lesão ao erário, cabe ao próprio município fazer a defesa e restituir esse valor que foi indevidamente levantado dos cofres públicos e que se retorne aos cofres públicos. Por quê? Porque do jeito que estava, era assim, ora, meu vizinho, você tem um prejuízo, você pede para o seu vizinho propor a ação? Não, você tem que defender o seu interesse. E o município que tem que defender o interesse dele, e velar pela probidade administrativa e proteger o seu patrimônio. Perfeito. Doutor, uma dúvida. Essa ação ela pode ser cruzada? Vamos dizer, os vereadores investigam um prefeito e eles mesmos entram com uma ação de improbidade contra o prefeito, ou no caso é só dentro da sua competência, executivo?
Sim, é só dentro da sua competência. Por Senão vira quê? uma farra, né, Porque, doutor? porque, na verdade, a Câmara Municipal tem um instrumento legal e legítimo, que são as comissões especiais de inquéritos, que possibilitam uma investigação, inclusive até com o Poder Judicial. Se, por exemplo, alguém não comparece para depor, né? Entendeu? Existe a obrigatoriedade desse depoimento. Então, a Câmara Municipal tem um instrumento legal e a própria lei orgânica do município estabelece que, uma vez concluída a SEI, seja encaminhada para o Ministério Público. Então, portanto, já existe um caminho legal direcionando essa questão, aí o Ministério Público vai avaliar, e nessas circunstâncias, se vai impor ou propor uma ação de improbidade administrativa ou uma ação civil pública, porque hoje nós temos duas situações perfeitamente delimitadas. Ou seja, ou se propõe ação de improbidade administrativa ou se propõe ação civil pública, pela lei da ação civil pública. São duas situações distintas. Então, por exemplo, um agente público pode cometer um ato de improbidade culposo, que agora não é mais punido, mas ele trouxe um prejuízo para o erário. Ele vai ficar livre de qualquer sanção? Não. Em relação à lei de improbidade administrativa, ele cometeu um ato culposo que não é mais punido pela nova legislação, mas ele vai sofrer uma ação civil pública que não é de improbidade administrativa, Só para objetivando que ele ressarcir, né? faça o ressarcimento ao erário público. Fora isso, ele administrativamente pode perder o cargo numa sindicância administrativa, que não tem nada a ver com a lei de improbidade administrativa. A pessoa antes podia sofrer o quê? Perder o cargo numa sindicância, ser demitido e, inclusive, sofrer as consequências da ação de improbidade administrativa, como ficar inelegível, multa civil, que eram as sanções que a lei previa para casos culposos, né? Os casos dolosos continuam ainda a ser punidos. Sim. E também sofrer uma ação civil pública para ressarcir o prejuízo que ele venha ou que ele tenha dado ao erário. Perfeito. Doutor, só para a gente encerrar, já que está falando de prerrogativas exclusivas ou não, a ação penal continua sendo titularidade exclusiva do MP, né? O que o senhor acha disso? Deveria abrir para algum outro órgão ou a penal não? Porque historicamente, o Ministério Público detém essa legitimidade prevista há muitos e muitas décadas, entendeu? E o Ministério Público teria uma maior qualificação para que seja feita a defesa a defesa, né, da sociedade na esfera criminal. E, na verdade, é um órgão totalmente autônomo, né? Os promotores de justiça, por exemplo, têm independência funcional. Então, se tiver que propor uma ação penal contra o prefeito, né, ele não vai sofrer consequência nenhuma. Se deixarmos para um outro órgão fazer isso, às vezes sofre uma influência política e esse órgão poderia pedir o arquivamento quando seria caso de uma denúncia, com medo de que aquele agente possa vir a sofrer alguma consequência, e porque ele não tem a independência funcional como tem o Ministério Público, entendeu? Então, Perfeito. nesse sentido, continua a questão penal totalmente da ação penal pública, né? Totalmente em poder do Ministério Público. Maravilha. Doutor Romani, obrigado mais uma vez pelas suas explicações, viu? Tá ok, muito obrigado. Estarei sempre à disposição para a TV Câmara. Legal. Grande abraço ao doutor Carlos Romani, explicando essa decisão de ontem, quarta-feira, aí, do Supremo, que decidiu que ações de improbidade não são exclusividade do Ministério Público, como fizeram os congressistas constar na atual reforma da lei de improbidade, que, como disse o doutor, vai completar um ano agora.